Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios. O livro de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Glória a Deus para sempre. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, puderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Este é um texto bem conhecido, irmãos, e nos vai falar sobre oração. E a oração, meu irmão, é uma prática cristã que nos fará estarmos mais íntimos de Deus. E primeiramente devemos entender e profundamente o significado dessa conhecida e amável palavra: oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou pensamentos, em particular ou em público. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É uma conexão, meu irmão, entre a terra e o céu. Uma via de mão dupla. Você ora a Deus e Deus responde. Às vezes, porque também o silêncio de Deus é uma forma de resposta. Talvez você ore e aguarde uma resposta de Deus, mas muitas vezes, até mesmo no silêncio, Deus fala conosco. Me ponho de joelhos, diz a palavra que nós temos lido. E meu irmão, e era uma prática dos judeus, e o costume deles orar em pé. E por isso, olha, eles indicavam que uma oração, ela tinha um caráter de urgência. Então quando eles se colocavam de pé e começavam a orar a Deus, eles começavam a dizer: olha, o meu pedido é urgente. E lá em Lucas 18:11 ele vai relatar isso, quando diz que o fariseu estava orando, e ele estendia as suas mãos para os céus e dizia: olha, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pobre, miserável publicano. Eu oro, eu jejuo, eu dou meus dízimos e ofertas. Só que o publicano, ele batia no peito e dizia: pobre, miserável que sou. E não tinha coragem de olhar com seus olhos para o céu. Mas o Senhor disse: olha, quem desses foi justificado? Quem desses a oração chegou aos céus? Meu irmão, muitas vezes nós nos colocamos em posição que achamos que, pelo muito falar, pelas nossas boas palavras, palavras rebuscadas, palavras difíceis, mas o Senhor espera o simples de mim e de você. Ele nos ensina, Ele espera que nós oremos a Ele com um coração sincero,
com o coração voltado, olha, humilde e contrito, porque esse de maneira nenhuma o Senhor lanças fora. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós cremos, meu irmão, que lá em Mateus, o capítulo 7, verso 8, vai dizer assim: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mas diante de tudo, meu irmão, a oração tem algumas características. E quando nós pensamos, como é difícil orar? Para algumas pessoas, para outras dizem, olha, eu tenho muita facilidade em orar. Mas nós sabemos que a oração é a conversa que você tem com o nosso Deus. E eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Nós podemos dizer, olha, a minha vida está muito bem. Olha, eu sinto a presença do Senhor. Mas a sua intimidade com Deus, como ela está sendo? Nós no começo dizemos, olha, é uma via de mão dupla. Você ora, Deus responde, você faz. Você se coloca na posição de servo. Mas muitas vezes não é assim. Com o decorrer do dia a dia, a canseira, né, nós chegamos exaustos. E nós não temos essa proximidade com o que Deus quer que nós tenhamos. Uma vez um pregador dizia, olha, ele gostaria muito mais que uma pessoa aprendesse a orar do que 10 pessoas a pregar. Porque, meu irmão, orar é luta espiritual. Orar a Deus é buscar essa intimidade, mas não é fácil. Já aconteceu com alguns, ou com a grande maioria. Você dobra os seus joelhos e começa a orar, e dá 5 minutos, já começa a dar coceira, os joelhos doem, você já perde o foco, o telefone toca, o cachorro late. Você não consegue se concentrar, às vezes você não consegue buscar. Não é fácil, porque é luta espiritual. A sua carne vai ser contra o seu espírito, e ela não ora, não precisa. Não precisa ter intimidade. Você já frequenta os cultos na quinta-feira, na terça-feira, no domingo, olha, você já se abasteceu o suficiente. Mas não é sobre isso, meu irmão. Quando falamos de oração, falamos de intimidade. E qual é o nível de intimidade que você tem com Cristo Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. E como dissemos, olha, existem algumas características. Longe de mim querer ensinar alguém aqui a orar, mas existem características numa oração. E a primeira delas é a confissão. Ninguém pode chegar ao Senhor sem primeiro confessar o quanto é falho, o quanto é debilitado, o quanto é necessitado da presença de Deus. Davi, ele fez isso e fez muito bem, lá no Salmo 51. Davi, ele pecou contra Deus, ele se arrependeu e ele buscou ao Senhor. E o Senhor, na sua palavra, o perdoou, o lavou, o limpou. E nos capítulos posteriores de sua história, nós vemos o quanto Deus usou a Davi. Meu irmão, quando chegamos na presença de Deus, devemos nos colocar na posição de servos, mas também colocar na posição, olha, o quanto somos debilitados da presença de Deus. Ninguém é tão bom assim que possa se adentrar na presença de Deus e diz, olha, Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem esses miseráveis. Ninguém é tão bom assim.
Nós precisamos a cada dia. Oração é para os fracos. Oração, meu irmão, não é para aquele que se acha forte. Porque se fosse para os fortes, meu irmão, ninguém oraria. Mas quando nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu preciso cada dia mais de Ti. Eu preciso estabelecer, olha, esse sentimento, essa intimidade com o Senhor. Não pode ser algo raso, não pode ser algo superficial. Quando falamos, olha, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, falamos do amor de Deus, mas também falamos do relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor. E quantas vezes, irmãos, no dia a dia, nós vamos deixando isso passar, vamos nos esfriando, vamos cada vez tendo menos intimidade com o Senhor, e quando nos contentamos apenas com os cultos, meu irmão, ligue o sinal de alerta aí. Quando você começa a se preocupar e achar que somente os cultos são suficientes para você ter uma vida com Deus, ligue o sinal de alerta, porque praticamente suas baterias estão já se acabando. A missionária, quando ministrou aqui, dizia: você não pode se limitar a uma oração na hora do almoço, para agradecer o alimento, uma oração na hora de dormir, meu irmão, uma oração somente na hora de acordar, aquela oração que você está colocando lá as roupas, lá: Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu caminho, olha, tira o trânsito da minha frente porque eu estou atrasado. Não é assim. Devemos ter um momento realmente de intimidade com o nosso Deus. O segundo passo, meu irmão, é a gratidão. Em 1 Timóteo 2:1 vai dizer: olha, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Devemos ser gratos. Gratidão tem que estar tão forte, tão notório no meu coração e no seu coração, meu irmão, porque sem a presença de Deus nada somos. Sem a presença de Deus não conseguiríamos nada. E devemos ter graça, devemos ter gratidão quando dobramos os nossos joelhos. E não é somente pedir, porque normalmente quando nós oramos: olha, Senhor, me abençoa, abençoa a minha família, abençoa o meu gato, o meu cachorro, o meu papagaio, abençoa, abençoa, abençoa. Mas esquecemos de agradecer. Esquecemos de, olha, dizer: olha, Senhor, eu não merecia, mas Tu, com um olhar de misericórdia, olhou para a minha vida, para cada um dos meus irmãos, e nós podemos ter hoje uma vida em Cristo. Seja grato. Seja grato, olha, pela casa que você tem, pelas roupas, pelos filhos, pela família que você tem. Seja grato em nome de Jesus. Não seja aquele somente que pede, mas aquele que agradece. Glória a Deus. Ela também tem a característica, meu irmão, de intercessão pelos outros. Quando oramos, intercedemos, porque teve algum dia que alguém intercedeu por nós. Teve um dia que, olha, alguém intercedeu pela minha vida e pela sua vida, e por isso nós estamos aqui. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos aquele: olha, eu estou aqui, eu não sei porquê, mas eu me firmei aqui, eu não sei. Não, isso é fruto de uma oração. Talvez sua mãe orou por você para que você estivesse aqui. Talvez os seus pais, talvez os seus filhos oraram para que você estivesse aqui. Se eu perguntar para cada um, olha, cada um tem um testemunho de como se aproximou da presença de Deus. Mas a intercessão do próximo tem grande efeito. Em Gênesis vai dizer, quando Abraão começa a interceder pela vida de Ló, o Senhor, ele estava abaixo daquela situação naquela cidade. E aí ele começa a dizer: olha,
Eu não vou esconder nada do meu servo Abraão, mas eu vou destruir aquela cidade. Só que Abraão, ele começa a interceder e diz: olha, Senhor, me perdoa, mas se existirem 50 pessoas justas naquele lugar, o Senhor destruiria aquela cidade e ainda não pouparia aqueles 50 justos? E o Senhor diz: não, eu não vou destruir pelo amor aos 50. E ele: mas me perdoa ainda a minha insistência, mas se tiver 35, 40, tiver 20, e vai dizendo que menos e menos e menos. Mas não tinha ninguém justo naquele local. Somente a família de Ló foi salva. Mas ainda assim Abraão intercedia. Meu irmão, muitas vezes o papel que você tem de ser um intercessor é tão importante para que pessoas não se percam. Às vezes você esquece, mas o quanto é importante que você interceda. Quando nós buscamos ao Senhor e diz: olha, visita aquele meu irmão que está perdido no mundo de drogas, que está na bebida, que está na prostituição, que não quer saber, mas olha, eu intercedo pela vida dele, porque uma alma para o Senhor tem muito valor. E a vontade que Deus tem é que nenhum se perca. Meu irmão, nós não podemos desistir daqueles que estão lá fora, porque um dia ninguém desistiu de nós. Agora imagine se tivessem desistido de você. Ou talvez intercedesse somente pelas suas qualidades. Talvez você não estaria aqui. Porque se olhamos para dentro de nós, o que nós teríamos de oferecer? O que nós poderíamos oferecer ao Senhor? Se fosse projetado aqui uma reunião e o Senhor Jesus estivesse sentado, como se fosse um gabinete. Mostra aí o seu currículo. O que você sabe? O que você tem de bom? O que você faz para que você mereça a salvação? Talvez nós sairíamos tristes, frustrados, desanimados, porque nós não temos nada a oferecer. Nós não temos nada a entregar. Mas pela graça, meu irmão, nós fomos alcançados, glória a Deus. Foi pela graça, meu irmão, não é por aquilo que nós somos, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é pela graça que nós somos alcançados. E por isso nós estamos aqui, podemos levantar as nossas mãos para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque a tua graça me alcançou. E hoje eu posso dar glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica, meu irmão, é a petição pessoal. Em 2 Coríntios 12, 8 e 9 vai dizer que Paulo, por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse o espinho na carne. Mas no versículo 9, Jesus vai dizer: olha, ele porém me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus, meu irmão. Muitas vezes nos colocamos na posição, e dissemos: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Deus, olha, tira de mim isso. Mas tudo aquilo que tem se colocado na sua vida é para que a glória de Deus se manifeste. Então, se você está passando por dificuldade, meu irmão, dê glória a Deus. Mas como? Eu estou tendo dificuldade, como que eu vou agradecer? O natural é você reclamar, não é verdade? Está tudo ruim, está tudo dando errado. Mas as coisas deste mundo, as coisas de Deus, melhor dito, são loucuras para este mundo. Quando você está passando por uma dificuldade, dando glória a Deus, como diz o louvor, Meu irmão, Deus está movendo os céus em seu favor.
Deus está movendo todas as coisas para que lá no final você tenha como dizer: olha, grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por estes e por isso estamos alegres. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas nós somos forjados quando passamos por dificuldades. Ninguém aprende talvez na facilidade, não é verdade? Quando tudo está bem, nós oramos menos, nós não jejuamos. Quando tudo está bem, a conta está cheia, os boletos estão pagos, nós não fazemos tanto. Mas quando começa a apertar, ai Senhor, me ajuda. Ai Senhor, eu preciso passar por essa prova. E muitas vezes, meu irmão, deixamos de pedir. A direção do Espírito Santo, essa nos vai direcionar quando precisamos orar. Vai dizer a palavra do Senhor que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O sexto passo, meu irmão, é o perdão. Em Crônicas 7:14 vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não existe clamor sem resposta. Mas quando nós buscamos e se humilhamos e nos arrependemos, Deus vai nos perdoar. Mas você tem que reconhecer o quanto você precisa do perdão de Deus. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, diz o Salmo. O Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória para sempre. E quando vamos dizer: olha, por que eu tenho que orar? Deus é onisciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de eu pedir, Deus, Ele já sabe o que eu preciso. Mas eu costumo dizer, olha, com os meus filhos: olha, ninguém sabe o que o calado quer. Você já tentou descobrir o que a pessoa quer, mas se ela não fala? Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer muitas vezes ouvir a sua voz. Ele quer saber aquilo que você quer e aquilo que você necessita. Isso não é prova que tudo aquilo que você pede, você vai receber. Porque muitas vezes pedi e não recebi, diz a palavra do Senhor, porque pedis mal. Então imagine se todos orassem e Deus respondesse conforme a nossa vontade. No dia que eu tivesse irritado e nervoso, eu oraria: Senhor, tira o irmão João do meu caminho. E o irmão João, pum, morreu. Meu, tem irmão João aqui não, né? É o João ali, é o João guitarrista, não. Não mata o guitarrista não, que tem louvor ainda. Imagine, você não pode, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. E Deus não vai ouvir, porque nós não sabemos. Nós vamos pedir, olha, talvez para os nossos próprios deleites. Mas Deus, Ele vai atender a sua necessidade. E quando pedimos conforme a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se é vontade de Deus, meu irmão, se prepare aí, porque vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser agradável. Olha, não vai ser pesado, não vai ser nada que você pede. Olha, eu pedi, mas não era bem isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom demais. E a forma de Deus agir, meu irmão, quando diz lá em João: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe quando você deseja algo, mas você não pede,
e começa a caminhar e diz: olha, Deus sabe que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas. Mas se você não dobrar os seus joelhos, elevar a sua voz para o Altíssimo, Deus, Ele não tem como te responder. Deus, Ele vai fazer sim, mas Ele tem prazer em ouvir a tua voz. E como estamos, meu irmão? Essa intimidade. Temos essa aproximação? O filho, ele chega no pai e ele, sem delongas, sem nada, ele já chega: pai, eu quero. Pai, eu preciso daquela placa de vídeo de R$2.000. Meu Deus. Pai, eu quero aquele videogame de última geração. E às vezes o Play 5, né? Já ouvi falar aí. Só que aí o pai, ele pensa: ele merece. Ele merece, mas não é tempo. Porque se eu der agora, ele vai ficar jogando em casa e não vai vir para o culto. Se eu te der a bênção que você está pedindo agora, talvez para o seu próprio deleite, você não vai saber usar. Quantas vezes, meu irmão, o irmão trabalha longe, mora longe, e Deus abençoa ele com um carro. Só que ele não tem coragem de dar uma carona para o irmão que está indo para o mesmo caminho. Como que você pode abençoar com aquilo que Deus tem te abençoado? Como que você pode ser canal de bênção se aquilo que você tem não vai servir para abençoar o teu irmão? Meu irmão, nós temos que aprender a usar as bênçãos que Deus nos dá para abençoar aquele que está ao nosso lado. Isso é ser igreja. Isso é ser, olha, uma comunidade, você estar junto. Você não pode pensar somente em você e no seu próprio umbigo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando diz que a soberania de Deus, a largura, como nós dissemos na palavra do Senhor, ela vai dizer: o amor divino envolve toda a humanidade sem distinção. Quando falamos da largura do amor de Deus, o comprimento abrange toda a nossa vida, o passado, o presente e o futuro. A altura leva os aflitos até a luz e transforma nós como filhos e herdeiros de Deus. E a profundidade, meu irmão, é imensurável, mas é a capacidade de resgatar o mais indigno pecador para profundezas do inferno e perdoar ele, e trocar as suas vestes, e colocar ele num lugar de honra, assim como eu e você fomos resgatados. Nós estávamos condenados, meu irmão, mas Deus, pela sua graça, nos resgatou e nos trouxe para este lugar. E hoje podemos louvar o seu nome. Glória a Deus para sempre. E Isaías orava e viu os céus abertos. Em Atos 10, Pedro orava pelo seu ministério. Em Atos 1, a igreja permanecia em oração. Em Atos 2 vai dizer que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e tomou aquele lugar. Em Mateus 3 vai dizer: Jesus orou e o céu se abriu. E eu já preguei quase metade, né? E não falei o tema, né? Vamos lá. Quando você fecha a porta, os céus se abrem. Quando você fecha a porta, o céu se abre. E quando nós falamos, quando você fecha a porta, meu irmão, é o seu momento de intimidade. Não é para muitos. Oração não é para muitos, porque não é fácil. A igreja vai estar lotada no congresso, nas festividades, mas quando se é convocado, olha, vai ter culto de oração. Nós vamos ver que sempre são os mesmos que estarão. Sempre vai ser os mesmos que estarão aqui
orando e intercedendo e buscando a Deus. Mas quando você quer ver os milagres de Deus, entra no seu quarto, fecha a porta, olha, e começa a conversar em secreto com o nosso Deus, porque em secreto Ele vai te ouvir, mas olha, publicamente Ele vai te abençoar. Comece a ter esse hábito de buscar a Deus todos os dias da sua vida. Em Lucas vai dizer, meu irmão, e relatar, que onde Jesus estava, a multidão ia lá, estaria esperando pelas suas palavras, pelos seus milagres. Só que, quantos todos estavam esperando, olha, Senhor, estão aí querendo te ouvir, estão querendo receber os seus milagres. Jesus Cristo, Ele se retirava e ia orar. Ele deixava aquelas pessoas esperando. Mas por quê? Eles precisavam ouvir, eles precisavam dos milagres. Mas primeiramente, você tem que ter uma vida de oração, para que os milagres aconteçam na sua vida. Meu irmão, primeiro se ora e depois se prega. Meu irmão, não tem como. Olha, um autor desconhecido disse: ninguém pode ficar de pé perante os homens, se não ficar de joelhos perante Deus. Primeiramente você fica de joelhos, para depois você poder ficar de pé e Deus te usar. Quando nós oramos, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Você se esvazia diante de Deus, e você se apresenta para Ele: Senhor, eu preciso ser cheio agora. Eu me esvazio, olha, de tudo aquilo que atrapalha, que impede que a sua glória seja sobre a minha vida. Eu me esvazio, mas eu quero ser cheio da sua graça, cheio do seu poder, cheio, olha, dos manifestos que tu podes fazer usando a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O perigo da fama. Talvez muitos não querem se afastar para um momento de deserto, um momento de oração, um momento de renovação. Mas o maior exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Em determinados momentos Ele sempre se retirava da multidão. Ele ia para os montes, Ele ia para o deserto, orar ao Senhor. Mostrar o quanto, mesmo sendo Deus, se esvaziando dele mesmo, Ele mostrava que Ele precisava dessa intimidade com o Pai. Meu irmão, não é só pregar, não é só cantar, não é só louvar, mas é ter uma vida de intimidade com o Senhor. E isso você conquista orando a Deus. É muito bom nos reunirmos aqui e louvarmos e celebrarmos a Ele. Mas o que você tem feito no seu secreto? Quanto você tem buscado a Ele? Quanto você tem se fortalecido? Porque o dia mau virá, diz a palavra do Senhor. E como você estará diante deste dia mau? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 6 vai dizer: e aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando Cristo desce, quando Jesus Cristo desce, Ele escolhe os 12 apóstolos. As nossas escolhas, meu irmão, devem ser mediante a oração. Todas as nossas escolhas não podem ser direcionadas somente por aquilo que eu acho, porque eu gosto, porque eu me dou bem com Ele. A palavra do Senhor que diz que Jesus, Ele orou a noite inteira, desceu e escolheu os 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago,
e Judas Iscariotes. Quem foi o último que eu falei? Mas Jesus Cristo não estava orando a noite toda? Será que ele cochilou na hora lá e deu ruim e ele escolheu Judas? Meu irmão, mesmo nas escolhas mais difíceis, Jesus Cristo sempre vai ser o Senhor. Judas, ele ia errar, mas Jesus Cristo ia permanecer o mesmo. Judas ia traí-lo, mas Jesus Cristo ia continuar mesmo. Então, às vezes as escolhas podem ser diferentes, mas o que Deus tem preparado para mim, para a sua vida, meu irmão, não vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa talvez às vezes as escolhas erradas que você faz, mas quando você tem uma vida de oração, aquilo que de errado talvez foi aparecer na sua vida, vai mudar. Porque Deus, Ele é o maior interessado que todas as coisas deem certo. Talvez as nossas escolhas não são as melhores. Escolhemos por aproximação, por amizade, mas Jesus Cristo escolhe pelo amor, pela graça. Como dissemos, nós não temos nada a oferecer. Nós não somos tão bons assim, mas Jesus Cristo escolheu eu e você. Glória a Deus. E depois disso, meu irmão, quando ele chama Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, ele se mostra de uma forma fiel a eles. E transfigurar, meu irmão, é mostrar o que você é por dentro. Transfigurar é mostrar aquilo que não é aquela capa que você tem. Talvez eu oro aqui e os irmãos dizem, olha, como é uma bênção. Talvez o irmão pregue aqui, nossa, como ele é usado por Deus. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e apresentamos diante de Deus, perante a Deus, meu irmão, nós somos aquilo que nós somos. Diante de Deus, não tem como fantasiar, não tem como mascarar, não tem como enganar, não. Nós nos apresentamos diante de Deus, sendo aquilo que nós somos. Então talvez eu chegue e fale, Senhor, me perdoa, porque eu não sou tão bom assim quando pensam. Talvez eles me colocam, olha, um rótulo. Mas perante a Ti, eu sou esse. Falho. Tenho dificuldades. E preciso melhorar. Meu irmão, a sinceridade que nós temos que ter é de se esvaziar. Não precisamos de palavras difíceis. Não precisamos de formalidades. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele prefere que nós chegamos de uma forma tão simples. E dizer, olha, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está difícil. Olha, Senhor, como que está pesado. Mas da mesma forma que está pesado, diz, olha, trocai os vossos fardos comigo. Se está pesado, Deus, Ele vai trocar o seu fardo, vai colocar o dele que é leve, o jugo que é suave, e vai continuar a fazer você caminhar, meu irmão. Ninguém vai ficar para trás, não. Vamos continuar seguindo ao alvo que é Cristo Jesus. Meu irmão, e vamos chegar juntos. Quando você olha para o teu irmão que está do seu lado, você intercede por ele. Talvez você não precisa saber o que ele está passando, mas irmão, eu vou orar por você. Eu vou interceder pela tua vida. Porque já dizia minha mãe, né? Canja de galinha e oração não faz mal para ninguém. Você pode orar, meu irmão. Dificilmente alguém vai recusar uma oração. Só o japonês ali que recusou, né?
Não pode falar que está ao vivo. Mas, meu irmão, a oração, ela pode muito nos seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo estava orando, e quando ele termina de orar, ele vai dizer, um dos discípulos chega, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João nos ensinou e aos seus discípulos. Meu irmão, se ele não tivesse dito, olha, ensina-nos a orar, porque ele observava o maior de todos, que passava a noite inteira orando, intercedendo, o maior exemplo. E quando Cristo, ele diz, ele chega, lá em Lucas 11, no versículo 2 ao 4, Jesus Cristo vai dizer, e vai ensiná-los. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João nos ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também nos perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Ensina-nos a orar. Meu irmão, em brevemente eu vou contar um breve testemunho de uma criança que há 34 anos atrás, num momento tão difícil da sua vida, num momento angustiante, onde ele deparou com uma das pessoas mais importantes da sua vida, prestes a morrer. E essa criança de 6 anos, meu irmão, ele estava naquela situação, vendo a sua mãe ali, toda ensanguentada, a respiração baixa. E meu irmão, e no momento de angústia, as nossas orações, elas não são assim tão formais. No momento de dificuldade, talvez o tempo que nós temos é dizer, Senhor, me ajuda. Nós não vamos ter tempo de dizer, olha, Senhor, Altíssimo Deus, Pai de todas as nações, não. E aquela criança, naquele momento, vendo aquela situação, ela ajoelhou a Deus e disse, Senhor amado, não deixe que minha mãe morra. Senhor Deus, livra a minha mãe da morte. E aquela criança, meu irmão, sem saber de nada, ele não queria, ele não sabia orar, ele não sabia o que estava acontecendo. E aquela barulheira, as pessoas gritando, as pessoas querendo tirar ela daquele local. E ela não sabia mais o que fazer. E ela dizia, Senhor, toma ela em tuas mãos. Não deixe que aconteça. Eu não quero perder, nós não estamos preparados para perder, nós não queremos perder. E naquela situação, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus naquele local. Eu vi a mão de Deus, olha, o milagre acontecendo. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor é poderoso, meu irmão. Naquele momento, Deus foi tão bom, tão misericordioso,
que não permitiu que aquela mulher, que aquela mãe daquela criança indefesa viesse a morrer. E quando dizemos que nós somos frutos da intercessão de alguém, se hoje essa criança que cresceu e está aqui é fruto de intercessão de uma mulher que foi vitoriosa, que venceu e que nunca desistiu dos seus filhos. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Bendito seja o nome do nosso Deus. A intercessão é muito especial, meu irmão. A intercessão, ela muda, ela transforma. Talvez você ache que nada pode mudar, mas Deus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, meu irmão, já estou terminando, estamos reconhecendo que Deus é o maior que tudo que nos aflige. Deus, Ele é maior de todos os nossos problemas, de tudo aquilo que nós achamos tão difícil. Deus, Ele é poderoso, e somente a oração nos levará à profundidade e à comunhão com Deus. Uma vida sem oração, ela equivale a um rio seco. Uma vida sem oração equivale a um rio sem água. Você não é fruto do acaso. Você é fruto da oração de alguém. Se você está nessa noite, aqui neste lugar, é porque existe uma igreja que ora. É porque existe uma igreja que intercede pela tua vida. Nós oramos pela nossa liderança. Se há pastores nesse local que estão de pé, é porque nós oramos pelas suas vidas. Se há líderes que estão de pé e estão representando aqui, é porque há pessoas que intercedem pelas suas vidas. Meu irmão, fique de pé, porque este é o cuidado do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.